The Beginning After the End. Volume 11. Capítulo 469. Caçada. P.O.V. Eleanor Levin. Aquilo é uma pessoa? Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi o que estava vendo. Não há mana vindo deles, mas estão liberando uma aura tão forte. Como? Então, esse é o projeto secreto do Gideon, disse Kaera ao meu lado, com as palavras grossas em sua boca. Lancei um olhar preocupado para a jovem de cabelos curtos e dourados. Precisamos levar todos vocês a um curandeiro. Hesitante, ainda sem saber ao certo o que esses alacrianos estavam pensando, acrescentei, parece que o rumo da batalha está mudando. A coisa pessoa lagarto era tão rápida que já havia chegado à estrada, saltando 6 metros no ar para passar por uma pequena confeitaria e aterrissar no aterro bem na frente de vários grupos de alacianos que haviam chegado aos níveis mais baixos. Os alacrianos começaram a lançar feitiços, mas os muitos traços laranja, verde e vermelho eram, em sua maioria, rebatidos pelas escamas cinzentas. Aquela coisa, soldado? Traje? Eu não conseguia me decidir como chamá-lo, girou, afastando 2 atacantes com um único golpe de sua cauda, nos mostrando seu dorso, que tinha uma estrutura de algum tipo de metal fixado diretamente na carne, escamas e ossos. Quaisquer lacunas no aço e na carne eram cobertas por mais da barreira de mana transparente. Um segundo traje de besta de mana pilotado por humano chegou à batalha. Este tinha uma pelagem cinza escura grossa, sem tufos. Os braços eram poderosamente construídos e sustentados com mais metal, placas de armadura foram inseridas em sua carne ao longo do peito largo e das costelas. As presas se projetavam de cada lado do rosto do piloto, onde a mandíbula larga da besta de mana estaria. Ele saltou 10 metros com facilidade, passando por um atacante para esmagar e arrancar os ossos de um escudo. Mais coisas estranhas, e um tanto grotescas, surgiram. Logo, um pequeno exército estava varrendo os alacrianos das ruas. Provavelmente, eu deveria ter sentido alívio ou até mesmo glória pela vitória, mas, na verdade, tudo o que senti foi um leve enjoo que subiu para minha cabeça e me deixou tonta. Olhando melhor agora, percebi que havia esgotado mais mana do que pensava. Dentro do meu corpo, 5 esferas de mana ardiam brilhantemente, cada uma situada em uma interseção primária dos meus canais de mana. Alcancei uma dessas esferas, que havia reunido e armazenado cuidadosamente dentro de mim. Quando minha consciência tocava uma delas, ela se transformava em mana pura, que então corria pelos meus canais e entrava em meu núcleo, revitalizando-me. Meu controle sobre Kaera ficou mais forte. Vamos, precisamos encontrar a mamãe. Bull está com ela, espero que ainda no Instituto Earthornon, onde a deixei. Estamos quase lá. Mas meu guardião, Kaera olhou por cima do ombro, de volta para a direção em que ela havia aparecido originalmente. Por sua vez, lancei um olhar incisivo para o restante do grupo. Os 2 garotos alacrianos que carregavam a garota inconsciente de cabelos curtos e dourados, Mayla, e a própria Kaera, que mal conseguia ficar de pé, mesmo com a mana que eu havia lhe dado. Eu sabia que poderia condensar mana em uma espécie de maca para carregar sua amiga, mas já seria uma jornada difícil. Vamos enviar alguém quando chegarmos ao instituto. Kaera assentiu com relutância e eu comecei a me afastar com cautela, conduzindo o grupo de alacrianos em direção a um abrigo e, com sorte, a minha mãe. Não tínhamos ido muito longe quando um dos pilotos, este em uma besta de mana de pelo prateado, muito parecida com um urso, com o torso aberto, mas envolto pela barreira transparente com o interior sustentado por uma estrutura de metal azulado, veio até nós. Felizmente, ele me reconheceu, embora eu não tivesse certeza de como ele conseguia enxergar com o pano coberto de runas sobre os olhos, e rapidamente aceitou, antes de partir novamente, que eu havia feito do grupo de jovens alacrianos feridos e cansados, prisioneiros.
Chegamos ao nível do Instituto Earthornum não muito longe de seus portões, e fiquei surpresa ao vê-los fechados. Ainda suportando a maior parte do peso de Caera, gritei para os guardas. Ei! Abram, tenho prisioneiros feridos que precisam chegar à emissora, Alice Levin. Um anão com barba preta parada e nariz achatado e torto espiou por uma fenda de flecha, com o elmo raspando as laterais da abertura estreita. O Instituto Earthornum está fechado, Eleanor. Não posso abrir as portas até que o próprio Lord Carnelian libere o porão. Fiquei boquiaberta com o guarda, cujo nome era Bolgermude. Minha mãe ainda está aí? Ele ficou sem graça. Eu a ouvi gritando até mesmo através das portas internas. Acredito que sua intenção era se juntar à luta, ou pelo menos sair para utilizar suas habilidades como curandeira, mas ficou presa quando Lord Earthornum trancou o palácio. Eu me virei para olhar meus prisioneiros. Embora a maldição deles não tenha sido desencadeada por sua derrota. Eu não podia ter certeza de que ainda não eram uma ameaça, ou que eles mesmos não estavam em perigo. Meus olhos se desviaram deles para onde mais pilotos de bestas de mana estavam lutando à distância, empurrando os alacrianos para trás e caçando-os pela cidade. Talvez isso não importasse, o projeto secreto de Gideon parecia ter sido um sucesso e, embora a batalha ainda não tivesse sido vencida, não demoraria muito. Ainda assim, não conseguia liberar o nó que se formou em meu estômago. Há algum outro lugar para onde possamos ir? Mayla perguntou, com a voz baixa. Enola precisa de ajuda. Ela está. Haverá um ou dois emissores em Lodenhold, respondi, sabendo que não parecia totalmente confiante. Talvez consigamos chegar ao palácio, se a luta não estiver muito ruim. Ceris, disse Caera, com a voz rouca de dor e cansaço. Devemos encontrar Ceris. Ou Lyra. Elas precisam saber tudo. Elas podem acabar com a batalha. Lembrando-me da presença das duas poderosas alacrianas, que eram aliadas do meu irmão, procurei os sinais da batalha delas, mas percebi que não podia mais senti-las. Ativando a primeira fase da minha vontade bestial, usei os sentidos de uma besta guardiã e examinei a cidade. Seguindo os sinais de onde magos poderosos haviam entrado em conflito, senti as assinaturas de mana distantes, mais suaves, de magos com núcleo branco. Lança Byron as levou para alguns dos túneis laterais, apontei. Lá, onde aquela barreira está completamente quebrada. Caera havia fechado os olhos e estava franzindo a testa em concentração. Quase não consigo sentir nada. Estou muito fraca. O nervosismo me dominou como as garras das bestas de mana mecanizadas que agora estavam lutando contra os invasores alacrianos em toda a cidade, mas me livrei dele. Minha própria vida e a vida daqueles que me seguiam dependiam de eu manter a cabeça fria. Como não adiantava implorar a Bolgermude, em vez disso, inspecionei as paredes de pedra lisa do pátio externo do Instituto Earthornum. Elas tinham pelo menos 6 metros de altura, sem ranhuras ou imperfeições que permitissem apoio para as mãos. Não havia como levar Caera ou a garota ferida por ali. Havia os bunkers recém-instalados, mas teríamos que atravessar toda a cidade para chegar até eles. E mesmo se conseguíssemos, haveria algum emissor lá? Enola precisava de ajuda imediatamente. Temos que fazer alguma coisa, disse o garoto de pele escura, Valen, acho que foi assim que o chamaram, que estava tenso como um arco armado. Não podemos ficar aqui parados e esperar que um lado ou outro decida nos atacar. Ninguém vai atacar você, comecei, mas minhas palavras se transformaram em um grito quando, de repente, choveu fogo negro do ar, atingindo as paredes externas do Instituto Earthornum. Ergui uma barreira de mana branca e brilhante ao nosso redor, e Sete conjurou uma barreira abaixo da minha. Mas o que? Senti o fogo queimando através da minha mana como se estivesse vivo em minhas veias de mana. Fogo da alma,
Caera ofegou. Ela procurava freneticamente a fonte do feitiço na caverna. Mas quem? Cerrei os dentes com tanta força que doeram, concentrando-me ao máximo para manter a barreira no lugar. As chamas negras, fogo da alma, continuavam queimando em pequenas partes, mesmo quando absorvi um segundo reservatório de mana. Foi apenas graças à barreira secundária de Sete que não fomos engolidos. Era o feitiço mais poderoso que já havia sentido e nem mesmo estava direcionado a nós. As chamas estavam caindo sobre metade de Vildorial. Em um nível abaixo, observei enquanto pelo cinza ereto de um graveler espinhoso, sustentado por uma complexa estrutura exoesqueletal de aço azulado e peças mecânicas que eu não conseguia descrever, se dissolvia sob as chamas. As barreiras translúcidas de mana que envolviam o piloto desapareceram. Em seguida, as chamas também consumiram o piloto. Traje e piloto caíram, e nenhum deles se moveu novamente. De repente, a chuva de fogo se dissipou e soltei o escudo com um suspiro. Houve várias explosões de uma só vez e 3 das passagens envoltas em pedras que saíam da cidade romperam com uma saraivada de rochas e poeira. Soldados vestidos com o preto e carmesim de alacria começaram a passar em grupos de 3 e 4. Fiquei boquiaberta com Caera e os outros, mas pude perceber por suas expressões que estavam tão surpresos quanto eu. Os soldados que pilotavam os trajes das bestas de mana começaram a se afastar da rota dos primeiros alacrianos e a se voltar para os recém-chegados, mas até eu podia ver que estavam lutando para se organizar. Essa nova onda de inimigos era mais organizada e dedicada à luta. Não demonstraram nenhuma inclinação para quebrar a linha de defesa e entrar na cidade. Em vez disso, levaram a luta diretamente a todos os dicatianos que viram. O mais próximo dos túneis rompidos estava apenas um nível abaixo de nós, e os alacrianos já estavam se espalhando pela estrada. Ficaríamos presos com as costas contra os enormes portões de ferro, e não havia como chegarmos aos bunkers agora. Precisamos voltar para cima, em direção ao palácio, disse, finalmente decidindo um rumo. Se evitarmos a estrada, provavelmente poderemos nos manter afastados das forças que avançam e do pior da batalha até estarmos quase lá. Enquanto falava, conectei-me com Bull, chamando-o mentalmente. Saber que mamãe estava segura dentro do Instituto Ertor não me deu confiança para convocá-lo para longe dela, então o grande urso guardião apareceu ao meu lado com um leve estalo. Eu o cocei entre os olhos. Obrigada, garotão. Ele bramiu e, em seguida, seus pequenos olhos escuros pousaram perigosamente nos outros, além de Caera. Eles se afastaram nervosamente. Eu me virei para levá-los de volta à caverna, mas 3 grupos de batalha alacrianos já haviam se separado e estavam marchando rapidamente em nossa direção. Atrás deles, 2 das máquinas de besta de mana se chocaram contra as linhas de frente da força maior. Vocês são meus prisioneiros e sua missão nesta cidade terminou. Se tentarem fugir, não terei outra escolha a não ser matá-los, disse, tentando adicionar um nível de ferocidade à minha voz que eu não sentia. De repente, Caera me pegou com força pelo braço e começou a marchar na direção dos outros alacrianos. O que está fazendo? Sussurrei nervosamente. Bull bramiu, irritado. Ela me lançou um olhar de reprovação. Apenas siga meu exemplo, disse ela com o canto da boca. A hostilidade repentina não se estendeu ao seu tom de voz. Acalmei minha respiração, confiando totalmente nela. Você aí, quem está no comando dessa força? Caera gritou quando os soldados alacrianos ainda estavam a uns 15 metros ou mais de distância. Não há sinal de nosso alvo aqui. Informe ao seu comandante, estamos recuando. Uma mulher baixa e avantajada, que poderia ter sido confundida com uma anã, olhou para os chifres de Caera. Uma sangue vritra entre os rebeldes e traidores? Isso é uma surpresa. E é uma pena. Mas não importa. Eu tenho minhas ordens e você tem as suas.
Faça a porra do seu trabalho ou o Alto Soberano a iluminará como uma vela, não é mesmo? Eu fiz meu trabalho, insistiu Caera, mantendo-se firme, com sua presença imponente apesar do cansaço. O sinal precisa ser enviado. Lance Arthur Levin não está dentro. Espere um segundo, interrompeu a mulher, concentrando-se em mim. Seus olhos se cruzaram entre mim e Bull, depois se arregalaram. Vocês capturaram um de nossos alvos. Então, como você fez isso? Em vez de esperar por uma resposta, ela olhou para o homem ao seu lado, um mago magro que usava robes de batalha escuros com brafoneiras carmesim e correntes vermelho sangue aparecendo. É ela, não é? A irmã? Ela tem até o urso, como disseram. Senti que meus olhos se arregalaram antes que pudesse me conter. O quê? É ela mesma, disse a mulher, praticamente gritando. Entregue-a. Nós a entregaremos diretamente a foice Melzri. Caer olhou para mim, sem saber o que fazer. Fiz um pequeno aceno de cabeça. Girando, libertei meu braço de seu aperto, soltei meu arco do ombro, saquei e disparei contra a garganta da soldado inimiga antes mesmo de suas sobrancelhas se erguerem. Um escudo de vento verde envolveu meu alvo quando o homem magro lançou um feitiço e minha flecha explodiu contra ele. Caer avançou, suas mãos lançando chamas negras. Ao mesmo tempo, ela se transformou em várias cópias fantasmagóricas de si mesma, cada uma desenhada em fogo cinza. A mulher robusta estava erguendo os punhos com manoplas para se defender, mas Caera reapareceu bem na frente dela, sua mão envolta em chamas perfurou o escudo e envolveu a garganta da mulher. O fogo negro não queimou a carne da mulher. Em vez disso, quase parecia estar sendo puxado para dentro de seus poros. A soldado soltou um suspiro sufocado. Um punho com manopla bateu no peito de Caera. O cabelo azul tremulava como uma bandeira enquanto Caera era arremessada para trás, um escudo secundário aparecendo tarde demais para ajudar a amortecer o golpe enquanto Sete lutava para reagir a tempo. Caera bateu no chão com força, sua respiração saiu em um suspiro doloroso. Eu me esquivei de uma explosão de som concussiva, lancei 3 pequenos discos de mana condensada, me enrolei e voltei a me levantar com uma flecha de luz dourada contra a corda do meu arco. Caera se esforçou para ficar de pé quando a flecha a atingiu no peito. Ela derreteu contra seu corpo e a envolveu, dando-lhe uma camada protetora de mana pura. A robusta soldado alacriana já estava no chão, com fogo negro saindo de sua boca, nariz e olhos. Eu podia sentir a mana queimando em sua carne. Bull soltou um rugido retumbante e atacou. O escudo praguejou e começou a recuar. Melzri quer a garota viva, se possível, mas não hesitem em matá-la, se necessário. Vários dos outros alacrianos avançaram, com armas sacadas e feitiços preparados. Os discos de mana explodiram, fazendo com que os 2 atacantes e um conjurador restantes voassem enquanto os escudos se esforçavam para reagir. Bull atacou o conjurador caído, que só foi salvo por uma barreira brilhante de pedra negra que formava uma cúpula sobre eles. Uma criatura alada passou voando por cima, mergulhando no caos e jogando os alacrianos restantes para o lado. Os dragões! Pensei, com o coração na garganta. Todavia, não era um dragão. Tampouco era uma fera, pelo menos, não totalmente. A forma mecânica da besta de mana tinha pelo menos 3 metros de altura e se parecia com um grifo ágil em pé sobre as patas traseiras. As asas de penas cinza-aço se abriram em seus lados como foices, e ao girar, as penas cortaram uma forte barreira de vento e, em seguida, o escudo magricela atrás dela. A forma empunhava uma enorme espada laranja brilhante em uma das garras dianteiras, que foi lançada sobre um atacante cambaleante. O grande alacriano parecia uma criança ao lado da enorme máquina, e sua lâmina imbuída em mana parecia um brinquedo de criança.
O aço faiscou e o braço do atacante cedeu pouco antes do aço incandescente abrir sua carne do ombro ao quadril. Uma bola cintilante de relâmpagos brilhou nas penas cinzentas e voou inofensivamente para longe. Uma das asas girou para bloquear uma bola fumegante de gelo negro e pontas de metal. Enquanto a máquina girava, vi através da bainha de mana transparente, onde a garganta da besta costumava estar, a mulher dentro dela. Embora seus olhos estivessem cobertos pela mesma faixa de seda gravada com runas que havia visto nos outros pilotos, eu ainda a reconheci, Claire Bladeart. Eu a tinha visto nos laboratórios enquanto trabalhava com Gideon e Emily para testar minha forma de feitiço. Não a conhecia, mas sabia sobre ela, especialmente como seu núcleo havia sido destruído anos atrás, durante o ataque à Academia Shirus que fez com que Arthur fosse preso pelas lanças. Contudo, observando seus movimentos agora, nunca teria imaginado que ela não tinha magia própria, lutava como uma ampliadora de núcleo prata. Com as garras de sua pata livre, ela rasgou um conjurador inimigo e depois fez uma espécie de pirueta no ar. Ao final do giro, várias penas foram lançadas de suas asas como flechas. Algumas ricochetearam nas duas barreiras que estavam sendo conjuradas pelos escudos inimigos, mas outras acertaram em cheio, derrubando 3 dos magos inimigos em um único golpe. Uma mulher envolta em uma armadura conjurada de pedra e metal se lançou com espinhos sobre as costas de Claire e bateu com os punhos espinhosos na barreira de mana cobrindo partes expostas da região lombar, que podia ser vista através de uma malha de suportes mecânicos. Afastando o horror da luta, enviei uma flecha de mana pura direto no olho da última atacante. Ela ficou mole e caiu de cima de Claire, que começou a se livrar dos alacrianos restantes com uma eficiência brutal. Quando o último escudo caiu e a cúpula de obsidiana desmoronou, as mandíbulas de Bull se fecharam sobre o crânio do último mago com um estalo úmido. Depois ele voltou para o meu lado, farejando o ar com cautela enquanto olhava para Claire. Ela, por sua vez, estava examinando os arredores. Aparentemente, decidindo que era seguro o suficiente no momento, ela virou o rosto bicudo do grifo em minha direção. Eleanor Levin. Você não deveria estar aqui fora, disse ela. Sua voz estava abafada e distorcida, quase como se ela estivesse falando comigo debaixo d'água. A cabeça do grifo se moveu ligeiramente para que o rosto de Claire apontasse para Caera, que ainda estava ajoelhada. E Lady Caera Denoir. É muito provável que você também não deveria estar. Vocês duas seriam alvos prováveis para o inimigo. Esses magos, indiquei o campo de cadáveres, disseram que estavam procurando por mim. Claire acenou bruscamente com a cabeça, o bico de sua máquina cortando para baixo. Então precisamos colocá-la em segurança. Eu posso carregá-la, mas somente você. Tenho feridos comigo. Apressei-me em dizer. Essas duas precisam de curandeiros imediatamente. Se você pudesse nos guiar até o palácio, ajudando-nos protegendo, nós poderíamos. De repente, Claire estava girando e levantando sua lâmina para desviar um golpe que eu nem tinha visto chegar. A onda de choque me desequilibrou e caí de costas com força suficiente para tirar o ar de meus pulmões. Quando olhei para cima, me vi na borda de uma cratera que havia sido esmagada na rua do lado de fora do Instituto Ertorno. Claire estava de bruços no centro da cratera. Uma mulher de cabelos brancos e chifres pretos estava de pé sobre ela. Os olhos escuros da mulher estavam cheios de repulsa enquanto ela olhava para a combinação de mana orgânica e mecanismos mágicos que a sustentavam. Através das manchas transparentes de mana ao longo da parte de trás do tronco, pude ver Claire se debatendo em seu interior. As mesmas chamas negras de antes envolviam uma das espadas longas e curvas da mulher. Ela ergueu a lâmina sobre a forma indefesa de Claire. Em seguida, baixou-a com um clarão de fogo negro. Clang! O vento soprou em meus cabelos devido à força do golpe e a náusea ameaçou me dominar. A espada envolta em fogo estava pairando 1,5 metros acima da nuca de Claire.
Uma lança carmesim apareceu embaixo dela, bloqueando o golpe. Byron segurava a haste da lança com as duas mãos e um relâmpago azul brilhante percorrendo a superfície da armadura que cobria seus braços tensos. A mulher o encarou com os olhos vermelhos. Quando falou, sua voz estava carregada de cansaço. Pela morte da minha irmã, vim reivindicar várias mortes em troca, como me é devido. Vou começar com a sua, Senhor dos Trovões. Byron grunhiu quando empurrou a espada dela para cima e para longe, forçando-a a recuar um passo. O mal gera o mal, foi-se. Você não pode esperar viver uma vida lidando com a morte sem que essa mesma morte acabe encontrando você. Ela mudou sua postura para algo um pouco mais cauteloso e começou a circular em torno dele para ter um caminho livre em nossa direção. Mal? Ela zombou, cansada. O Alto Soberano quer o núcleo de Arthur Levin, mas eu não dou a mínima para isso. Levin matou Viesse, portanto, tenho a obrigação de matar sua irmã. Depois disso, por mim, todos esses Azura podem se engasgar com o próprio sangue. O pé de trás de Byron se deslocou e a pedra estalou sob ele quando se impulsionou, estocando a lança carmesim para frente em vários golpes rápidos. A foice, que eu supunha ser Melzri, bloqueou e contra-atacou com a espada em chamas, mesmo quando sua segunda lâmina ficou envolta em linhas cortantes de vento negro. Essa segunda espada se soltou e o vento negro cortou o ar ao nosso redor. Eu me enrolei em uma bola onde estava deitada, instintivamente empurrando mana para fora a fim de formar uma bolha prateada. O bombardeio de cortes e golpes rasgou minha mana em fitas em um instante. Uma presença pesada e peluda me esmagou, pressionando-me contra a rua. O metal gritou ao ser despedaçado e algo pesado bateu no chão com força suficiente para fazê-lo tremer embaixo de mim. Eu não conseguia abrir os olhos, mas sentia cada liberação de mana como um golpe físico em meu peito. Grunhidos de dor, gemidos desesperados e gritos assustados vinham de todos os lados, mas eu não conseguia me mover nem um centímetro enquanto o fogo mágico rasgava a rua em pedaços. Isso não é como nas Relictons, pensei com súbito desespero. Se eu morrer aqui, não vou simplesmente sair de um portal para tentar de novo. O pensamento desesperado parecia minar minhas forças e prender meus pulmões, tornando impossível recuperar o fôlego. Eu não podia lutar contra foices, retentores ou assombrações como Arthur. Eu não era nem mesmo tão forte quanto Claire ou Caera. E nunca ficaria tão forte se morresse encolhida no chão, com o medo me invadindo a cada aperto doloroso do meu coração. A dor de Bull vazou através de nossa conexão compartilhada. Meus olhos abriram. Através do pelo desgrenhado do Bull, eu pude ver Seth encolhido nas proximidades, concentrado em segurar um escudo ao redor de Valen e Enola, que estavam imóveis no chão. Milo estava se arrastando para longe de nós em direção ao local onde os portões do Instituto Ertor não haviam desmoronado sob o peso do fogo mágico de Melzri. Deixe-me levantar, Bull, temos que ir! Gritei, lutando para me libertar. O enorme peso e o pelo denso aliviaram, e eu me arrastei em direção a Seth e aos outros. Pegue o garoto, ordenei ao meu companheiro enquanto absorvia outro dos meus reservatórios de mana armazenados e imbuía a mana em meu corpo. Bull agarrou Valen, levantando-o como uma mãe pantera das sombras carregando seus filhotes, enquanto eu jogava Enola sobre meu ombro e estendia a mão para Seth. Ele ficou olhando para ela pelo que pareceu uma eternidade, depois a agarrou e se deixou puxar para cima. Caera estava à minha frente, levantando Myla e colocando um braço em volta de seu ombro para que ela pudesse suportar o peso da menina mais nova. Eu estremeci quando uma sombra caiu sobre mim, mas quando olhei para trás, encontrei Claire, manchada de sangue, mas de pé novamente, com as asas abertas enquanto tentava nos proteger por trás. Vão! Gritou ela, pressionando uma enorme garra contra minhas costas. Instintivamente, meu olhar percorreu o mecanismo que ela pilotava.
Aquilo gerava sua própria barreira de proteção a partir de seu interior, mas a potente aura de mana que emitia estava enfraquecendo a cada segundo, à medida que as lâminas de vento a atingiam. Sem ter certeza de que funcionaria, expulsei minha própria mana, tendo como alvo o núcleo da máquina, um núcleo de besta, presumi, e muito poderoso. Minha mana infundiu o núcleo da besta e a aura da máquina se intensificou. Não havia tempo para me perguntar sobre os detalhes. Eu drenei mais uma das minhas reservas de mana e apressei o passo, alcançando rapidamente Mayla e Kaer enquanto tentávamos fugir para o pátio externo, agora aberto, do Instituto Ertornon, o que pelo menos nos daria algum abrigo da batalha frenética que acontecia atrás de nós. Uma força de anões preencheu a lacuna cheia de poeira onde ficavam os portões do Instituto. Para dentro! Para dentro! Bolgermud gritou, acenando para nós. Seth me lançou um olhar incerto, então eu empurrei suas costas, incentivando-o a continuar. Todos nós começamos a correr, mancando, movendo-nos entre as filas de anões com suas armas à mostra. Eles se posicionaram na abertura depois que passamos, com a magia zumbindo ao redor deles enquanto se concentravam em feitiços defensivos. Do lado de fora dos portões desmoronados, a lança Byron se movia como um raio e Mesli respondia como um tornado de fogo negro e vento, suas trocas pouco mais do que um borrão de movimentos tingidos de mana que nem mesmo meus sentidos aprimorados conseguiam acompanhar. Diante de tamanho poder, as paredes altas pareciam pouco confortáveis. Nós nos amontoamos atrás dos anões, sozinhos no centro do grande pátio estéril que levava ao instituto e à nossa casa lá. Valen se remexeu quando Boo o colocou no chão, depois se sentou, desorientado. Coloquei Enola ao lado dele com mais cuidado, ela ainda estava inconsciente, com a pele pálida e úmida. Mayla e Seth se apressaram em administrar os cuidados que podiam aos seus amigos. Não me atrevi a desperdiçar nem mesmo o momento do breve alívio e comecei a absorver mana. Ao ativar minha forma mágica, eu poderia puxá-la mais rapidamente e apressar sua purificação, mas só tive alguns instantes antes que uma buzina soasse, ressoando por toda a caverna, parecendo sair das próprias pedras e enchendo o ar com uma tensão crepitante. Esse é o sinal de que a cidade foi limpa, disse Seth sem fôlego, olhando ao redor como se esperasse que uma explicação surgisse da poeira. Pelo menos, aqueles de nós que vieram com Ceris, devem começar a sair da cidade agora. Mayla soltou um suspiro de alívio que se transformou em uma dor aguda. Ela estendeu a mão e agarrou-se desajeitadamente à parte inferior de suas costas, que estava tremeluzindo com visíveis exibições de luz. Kaer agarrou o rosto da garota com as duas mãos, forçando Mayla a olhar para ela. Isso ainda não acabou. Os parâmetros da missão foram alterados. Você precisa se retirar da cidade e aguardar novas ordens, mas você é uma prisioneira de guerra. Pense nisso, garota. Mayla fechou os olhos com força, com uma expressão de intensa concentração no rosto. O restante de nós observou sem fôlego até que, alguns segundos depois, a luz crepitante ao longo de sua coluna desapareceu. Os gritos da fileira de guardas anões chamaram minha atenção quando uma linha de vento cortante vazio se chocou contra eles, rasgando as pedras, mas não atingindo nenhum deles, pois Byron conseguiu desviar parte da mana. Minhas mãos bateram nas orelhas com o estrondo que se seguiu. Melzri desapareceu em um flash de luz que deixou a imagem de uma lança carmesim impressa em meus olhos. Após o flash, o mundo pareceu ficar verde. Pisquei tentando me livrar da imagem residual. A névoa verde que agora turvava minha visão só aumentava, até que os anões estavam quase escondidos da vista. Foi quando começaram os gritos. A tonalidade verde não era um efeito posterior do flash, mas um gás nocivo que se acumulava densamente e estava engolindo nossos defensores anões. Enquanto observava, a pele exposta deles começou a escurecer, depois a formar bolhas e a se abrir em furúnculos sangrentos. Um a um, eles arranharam seus rostos, olhos e gargantas antes de entrar em colapso.
Da névoa, caminhando sem cuidado entre seus restos, surgiu uma criatura que parecia ter saído dos meus pesadelos mais profundos. Ela tinha membros finos e grossos que se projetavam em ângulos exagerados como uma aranha. O cabelo fino, úmido e verde pântano grudava nas laterais de seu rosto mal formado e trapos de tecido escuro estavam praticamente colados às suas costelas salientes. R. Retentora Bivrai, 7 gaguejou. Apesar de seu terror, ele criou um escudo entre nós e a mulher horrível. Ela cerrou os dentes no que poderia ter sido um sorriso maligno e, em seguida, passou uma mão com garras pelo ar. O escudo se despedaçou e Sete soltou um suspiro de dor. Caera ficou entre nós e a Retentora. Chamas fantasmagóricas dançavam em seu corpo e no chão ao seu redor. A Retentora inclinou a cabeça e farejou como uma besta de mana selvagem, inspecionando Caera com cautela. Ao vê-la se mover, um reconhecimento surgiu em minha mente. Ela se parecia com o Retentor com quem Tessie havia lutado em Elenoir e com o irmão dele, aquele que Bull e eu havíamos matado. Com um rosnado bestial, a Retentora se lançou para a esquerda, cortando com suas garras no ar. Caera derreteu-se em chamas sombrias, que se separaram quando a mana cortante rasgou o local onde ela estava apenas um instante antes. Houve um brilho de prata e feixes de fogo negro foram lançados contra Bivrai. A Retentora os afastou e seus olhos escuros voltaram-se para nós. Bull atacou com um rugido, mas ela o pegou pelo focinho com uma das mãos, girou com a rapidez de um bote de cobra e o arremessou para longe usando a força de seu próprio peso e impulso. Eu saquei uma flecha dourada e a disparei. Ela passou quase separando os cabelos desgrenhados de Bivrai antes de impactar Bull e envolvê-la em uma barreira protetora apenas um instante antes dele se chocar contra a torre de guarda e ser engolido por uma avalanche de pedras. Claire, elevando-se sobre a Retentora em sua monstruosidade mecânica, derrubou a lâmina laranja brilhante em um arco. Bivrai se esquivou do caminho, mas Claire girou uma asa, com as penas afiadas bem abertas, a ponta cortante mirando diretamente o pescoço de Bivrai. A Retentora mergulhou sob o ataque, usou suas garras para rasgar a perna esquerda da máquina, que era coberta de pelos e tinha uma pata como a de um leão mundial, e depois expeliu um jato de bile ácida que grudava na máquina onde quer que tocasse, começando a corroer a barreira de mana. Observei tudo com um olho só, procurando a melhor oportunidade de ajudar. Com o outro olho, estava examinando os arredores, tentando acompanhar meus companheiros e a luta além dos portões. Sete estava encolhido sobre os outros, com seu escudo envolvendo-os em uma cúpula de mana. Caera piscou pelo campo de batalha, escondido em suas chamas ilusórias e atirando lanças de fogo da alma pelas costas de Bivrai. Tentei não olhar para o grupo de anões, incluindo Bolgermud, todos estavam mortos e seus cadáveres eram uma visão horrível. Houve uma onda de mana no traje de grifo da Claire. Suas asas bateram, levantando-a alguns metros no ar enquanto evitava um corte na garganta, então a espada enorme explodiu com um calor seco que pude sentir mesmo a quase 10 metros de distância. De repente, a aura do traje ficou visível como uma luz cinza oscilante que emanava de dentro, e um eco laranja da lâmina o seguia enquanto se movia. Soltei minha flecha de mana. Ela se dividiu em dois. Essas duas se dividiram e depois se dividiram novamente. A barragem resultante afundou na pedra sólida dos ladrilhos do pátio. Claire desceu em um borrão laranja e cinza. Bivrai começou a se afastar, então o campo de flechas começou a explodir ao seu redor, desequilibrando-a. Tanto espada quanto garra se retorceram no ar quando entraram em contato com a mana que revestia a pele cinza de Bivrai. Depois o aço quente chiou na carne, nos músculos e nos ossos quando a espada se alojou no ombro de Bivrai. A Retentora deu um grito desumano enquanto uma supernova de mana verde venenosa explodia de dentro dela. Claire foi lançada para trás, de ponta cabeça, e aterrissou em uma pilha, com as asas emaranhadas. Lentamente, Bivrai se endireitou. Ela olhou para o sangue negro que escorria de seu ferimento e depois pareceu descartá-lo.
Uma lança de fogo negro caiu sobre ela, mas ela a desviou de volta para Caera, cujas chamas ilusórias haviam desaparecido, e Caera foi forçada a saltar para fora do caminho. Bivrai voltou a se concentrar em mim. Corram! Gritei para quem quisesse ouvir, mas não segui meu próprio conselho. Em vez disso, dei um passo em direção à retentora, aparentemente calma, na esperança de manter sua atenção em mim. Porém, ao invés de me ouvir, Sete estava correndo para a máquina de mana em colapso. As barreiras de mana que ajudavam a unir o construto haviam se desvanecido e não havia mais nenhum indício de aura emanando do núcleo da besta de mana dentro dele. Claire, no entanto, ainda estava se movendo dentro do mecanismo caído. Puxei a corda do meu arco e conjurei uma flecha contra ela. Você tinha 2 irmãos? Perguntei, tentando ganhar tempo. A cabeça da mulher horrível virou muito para o lado enquanto me olhava em silêncio. Acho que os conheci, continuei, meus membros tremendo ligeiramente. Minha amiga, Tessia, matou um. O retentor. Ela é o legado agora. Bivrai fez uma careta e começou a se aproximar de mim. Talvez você não saiba, eu disse, resistindo ao impulso de dar um passo para trás, mas seu outro irmão, fui eu que o matei, não Tessia. Ela parou, seus dedos com garras se contorcendo. Impossível. Você não passa de uma mosca. Caera se aproximou de Valen e Enola e os arrastou para o mais longe possível do combate. Sete estava ajudando Claire a se desvencilhar da máquina, ambos envoltos em seu feitiço de proteção. Atrás de Bivrai, Bull se livrou dos escombros, seus olhos pequenos saltando de mim para a retentora e vice-versa. Seu desejo de atacar ardia em cólera na minha mente. Talvez, mas até agora tenho me mostrado muito difícil de ser esmagada, bruxa. A flecha voou com o zumbido suave da corda do meu arco. Bivrai se esquivou dela sem mover os pés, mas contorcendo o tronco para evitar o golpe. A flecha explodiu logo atrás dela e Bull avançou pela mana branca, atingindo Bivrai por trás. Eu o acertei com outra flecha de barreira no exato momento em que as garras dela se aproximaram para morder a lateral dele, e as mandíbulas dele se fecharam no ombro dela. Usando meu último reservatório de mana, soltei flecha após flecha, forçando-as a se encherem de mana para que explodissem em torno dos pés e da cabeça de Bivrai, sabendo que não poderia causar muito dano, mas mantendo-a desequilibrado o melhor que pude enquanto corria para Caera. Um zumbido ressonante veio da mana que infundiu as portas de madeira que levavam ao Instituto e Artornon e se abriram com força suficiente para quebrar a fachada. Dezenas de anões se espalharam com um estrondoso grito de guerra e começaram a lançar feitiços e armas contra a retentora. Presa nas mandíbulas de Bull, ela não conseguiu evitar a bateria de ataques, então pequenas feridas apareceram em todo o seu corpo retorcido. Fiquei aliviada, mas não por causa dos reforços. Acima das cabeças do pequeno exército de soldados, perto da parte de trás do longo saguão de entrada, sendo contida por Orfeus e Artornon, pude ver minha mãe. Seus olhos se fixaram nos meus e senti sua angústia como um punho em meu coração, mas também alívio e, mais importante, até mesmo confiança. Naquele instante de conexão, todas as emoções dela pareciam ter sido inundadas em mim, e senti a mesma explosão de confiança que tive quando Bull me impregnou com sua vontade. Sete e Claire chegaram até as portas, enquanto Caera apoiava Valen em um braço e Enola no outro ombro. Virando-me para ver a batalha, segui atrás dos outros através das linhas de anões enquanto continuava a lançar flecha após flecha, algumas visando a retentora, outras fortalecendo Bull, que estava absorto no peso de sua fúria. Eu estava na metade da câmara de entrada e podia ouvir minha mãe gritando por mim quando a parede do instituto se rompeu. Tudo eram pedras voando, aço e fogo. Perdi a noção de onde era cima e onde era baixo e minha visão ficou branca, pois a dor anulou todos os meus outros sentidos. Piscando rapidamente, procurei ao meu redor, tentando entender o que havia acontecido.
A poeira sufocava o ar e os relâmpagos estalavam no chão, por onde uma espécie de trincheira havia sido escavada no piso de ladrilhos. Pequenas chamas negras queimavam em todos os lugares para onde eu olhava. Os soldados e Arthur não estavam espalhados pelo chão como bonecos de pano abandonados. Em uma cratera no lado oposto da sala estava a lança Byron. Alguém se mexeu ao meu lado e olhei para ver minha mãe parcialmente coberta de escombros. Kaera já estava de pé novamente, mas estava cedendo, sua assinatura de mana muito fraca. Eu não tinha certeza de onde os outros estavam. Uma assinatura de mana avassaladora se aproximou. Eu me virei para a fonte, onde toda a frente do Instituto Arthur não havia sido destruída. Uma silhueta flutuava na poeira, um braço segurando o outro, com uma postura que transparecia cansaço e fadiga, mesmo pairando no ar. Quando ela se inclinou para a frente, seus olhos escuros ficaram claros. A foice Melzri estava olhando para mim, e somente para mim.